Depois vamos falar dos cistercienses. Quem conhece, já ouviu todos falar, mas não é o que se passa. A gente conhece o que é uma organização cisterciense. O que é uma organização cisterciense? Rapidamente, então, se não, façam perguntas. Rápido, isso é tudo, são mesmo pílulas para darmos nas 2 horas. O movimento cisterciense, a organização dos cistercienses, são um movimento cognitivo reformador que saiu da abadia de Molèze, em França, em 1098, e esse grupo reformador que decidiu abandonar a abadia cluniacense por oposição, digamos, ao Fausto, que a ordem apresentava todo aquele cerimonial faustoso e via mais do poder temporal do que espiritual, ele foi encabeçado pelo próprio Abade. O Abade Roberto foi ele próprio, com um grupo de monges, decidiu abandonar a própria abadia que ele era Abade e caminhou para a direção de Dijon, a 12 km a norte de Dijon, num sítio que hoje se chama Citeaux, e que deu o nome à ordem de Cisteres, mas Citeaux é Cisteres, em medieval, que é uma área, uma planta, portanto, um arbusto que se chama Cister. Portanto, deu o nome do Cister, mas a dizer, vamos ali ao Abieiro, ou qualquer coisa, ou ao Carvalhal, ou qualquer coisa, mesmo coisa, o sítio se chama Cister, que é uma zona florestal, uma região florestal. E ainda hoje é bastante florestal. Portanto, foi o próprio Abade que decidiu abandonar o terreno de Molène. A Molène é como se diz no sítio, hoje é um sítio completamente destruído, não há nada, um pouco em relação ao sítio, e uma galeria de exposições, e portanto, esse movimento, que iniciado em 1098, gerou algumas controvérsias, logo no início da comunidade, e o Abade arrependeu-se e voltou novamente para Molène. Voltou a Molène, a comunidade veio ali assim um período inicial de incertezas, e em 1110, 1109, um nobre, que é o Bernardo de Fontaine de Le Dijon, que é o senhor de Dijon, no caso fica ali a 2 km de Dijon, no caso da avançada dessa família senhorial, arranjam um grupo de amigos e eles próprios, digamos, aderem a esse movimento de cistercienses, que estava localizado em Citeaux, nessa zona. E o Bernardo, um jovem, culto, erudito da nobreza, com os seus amigos, conseguiram dar, digamos, um grande elan ao novo movimento religioso. Esse elan foi tão forte que começou a atrair muitos candidatos ao movimento, à ordem, que ainda não era uma ordem, era um movimento, e ali em 5, 6 anos, criaram logo, digamos, a quantidade de adesões de candidatos era tão grande que criaram logo 4 abadias. Essas 4 abadias são as primeiras 4 abadias desse movimento e que justificam e que comprovam, digamos, o impacto que a religiosidade do movimento estava a ter. São essas primeiras 4 abadias que, através de um sistema de filiação, começam a expandir-se por toda a Europa. Avançam para a França, vão para a Alemanha, vão para a Inglaterra, a França e chegam a Portugal. 1153, chegam, digamos, há uma relação em 1153, mais direito de facto, e por esse movimento alastrou de uma forma quase assustadora, porque houve uma altura em que, não é muito, ao fim desse século, a ordem teve que travar o movimento, porque não havia, quer dizer, a distância entre as abadias, porque havia um sistema de filiação, o controle a partir dessas 4 abadias, que são as consideradas abadias-mãe. Esse controle começou a ser quase difícil de fazer à distância para controlar, digamos, o rigor da ordem e, portanto, até houve, em 1098, diretivas para proibir novas fundações. 1198 foi assim. Em 1198 houve, digamos, uma proibição de constituição de novas abadias. Depois começou a haver exageros, começou a haver, digamos, exageros e desvios a esse rigor que se pretendia, essa simplicidade, em função das zonas de implantação, das características de fundação, das doações, etc. Portanto, começou a haver documentos do capítulo geral a proibir novas fundações e, sobretudo, a reprimir aquele fausto que algumas abadias começavam já, sobretudo ao nível da grandeza, começavam já a demonstrar. E é curioso, porque quando essa proibição das abadias, digamos, de grandes dimensões,
temos aqui um exemplo que responde mais ao desejo do monarca português do que ao da própria ordem. Isto de cisterciense é pouco. Eu costumo dizer que isto é cisterciense na simplicidade formal, no despojamento formal, mas é cluniacense na amplitude, na magnificência do espaço. Portanto, a maneira como a simplicidade cisterciense não é o está aqui, é barroco, é para o anterior, mas é cluniacense na amplitude, na dimensão. Portanto, isto foi, basicamente, digamos, a forma como o movimento foi expandido e Portugal chegou a ter, de facto, o direito, 34 abadias. 34 abadias e 2 ordens militares. Portanto, estão a ver o impacto que a ordem teve no país, uma autêntica colonização cisterciense. Bom, isto foi assim, rapidamente como introdução. Outra coisa que eu queria dizer, explicar, uma vez estamos a falar da austeridade e da simplicidade cisterciense, é que aqui o nosso amigo Alcobacense já disse, e eu disse que era Pedro Marques e outros, já disseram assim, mas este indivíduo vem para aqui com uma fotografia que tem quase interna. É intencional. Eu mostrei-vos, também no lugar, eu mostrei-vos também os franciscanos de uma igreja, não sei onde é que era, também era a versão antiga, acho que era Santarém, acho que é mesmo Santarém, tinha lá aquela rosácea um bocado pífia. Portanto, aqui o caso de Alcobaça, eu continuo a mostrar uma imagem, se tivéssemos mais tempo, se tivéssemos mais tempo a fazer sempre o confronto, por acaso eu tenho indizente a fazer isso, mas depois também tinha que fazer várias coisas, de maneira que nunca mais saímos de 2 horas, de maneira que há mais coisas que cisterciense, a vida é mais pouco mais. Pouco mais. Não, mas há vida, há depois dos cistercienses. Portanto, eu queria só mostrar, agora se mostrássemos aqui a fotografia a seguir, eu volto a dizer que eu gosto imenso de arquitetura. Antes não é nenhum manifesto para dizer que eu gosto imenso de arquitetura. E até trato por tu, arquiteto, fiz aquele trabalho. Eu fui professor de 2 filhas dele. Portanto, vou ver, estou muito à vontade e estou muito favorizado portanto, ora, o que quer dizer é o seguinte: o que quer dizer é que esta paisagem que temos aqui em frente é muito mais monástica, corresponde muito mais ao movimento cisterciense ou dos três cistercienses, arborizada, etc., do que lá está agora. Portanto, é só porque eu continuo quem conhece o sítio vê a diferença que há entre estas árvores, que correspondem, digamos, a um certo ambiente cisterciense, não tem nada a ver com o que lá está agora, digamos, tudo rapatos, tudo sem mármore, para mostrar o edifício como se fosse muito natural no meio de uma cidade, mas em vez de mostrar o edifício que nós estamos, depois também começou a ser construído na periferia. Portanto, mesmo essas catedrais todas que foram limpas à volta, foram limpas por estar novo, mas também estavam cheios de edifícios à volta. Portanto, isto é grandíssima coisa. Ou está assim toda a ordem à volta. Vários exemplos. Bom, mas enfim, são opções, sobretudo políticas ou partidárias. Bom, estou avançando e vocês estão aqui para ouvir outras coisas. Vamos embora, mas também é tudo político e é tudo eu também fazer também. Hoje vamos falar sobre a organização espaço-funcional do mosteiro cisterciense e antes de avançarmos com um exemplo tipo, é importante referir sobre 3 aspectos que ajudam à compreensão de como é que funciona uma aldeia monástica cisterciense. Primeiro, tudo há que falar do sítio, depois do programa arquitetónico, depois da funcionária doméstica e residencial. Em arquitetura, e a maioria dos presentes são arquitetos, em arquitetura está primeiro o significado do sítio do que propriamente do objeto em estudo. Porquê? Porque o sítio tem implicações ao nível do desenho e das características da construção. Sr. arquiteto. Portanto, o que quer dizer? Quer dizer que a morfologia do sítio condiciona e determina se vai fazer um programa arquitetónico. No caso dos cistercienses, o sítio tem uma importância, desde logo, fundamental, porque ajuda a perceber a espiritualidade da ordem. Não há nenhuma abadia cisterciense em meio urbano medieval. Não há meio urbano medieval. Esse retraimento do mundo, essa autossuficiência da comunidade responde aos ideais da ordem. Portanto, percebe-se muito a espiritualidade de uma ordem a partir dos sítios de fundação. Nós vimos na aula anterior os franciscanos em meio urbano, depois a seguir do século XVI em meio semi-ermítico, portanto, corresponde a elementos espirituais dentro da ordem. Aqui
este isolamento do mundo corresponde claro, e a autossuficiência corresponde claramente ao espírito da cisterna. Realmente aqui, internamente ao sítio, lê-se aqui com frequência que os mosteiros, se ela estava-se a falar com o João, eu sou um historiador que atualmente estava a falar. Nós agarramos muitas vezes o que está escrito. E muito mais importante o que está escrito do que as teorias é o que está edificado. Tudo o que está edificado não mente. Não mente, e esse é que permite perceber como é que as coisas funcionaram, não é? E as exceções que existem. Portanto, se nós, e eu conheço muitos mosteiros existentes para Europa fora, e o que é que significa-se que essa expressão que nós aprendemos de que estes locais horrorosos, de profunda solidão, etc., etc., não é assim tanto. Não é assim tanto, isso é mais um como é que se corresponde mais a termo medieval de solidão, de isolamento bíblico, do que propriamente ao que efetivamente geograficamente se passava. Portanto, nós vemos que há mosteiros cistercienses que estão bem próximos de aldeias, estou a pensar na Idade Média, estou a pensar hoje, e estão quase sempre localizados, até os nossos, não passam, por exemplo, estão próximos de grandes eixos de circulação. Eles também não estavam completamente localizados, então também não, eles não precisavam de comerciar, não precisavam de fazer construção. Precisavam de comércio. Portanto, não é verdade sempre dizer que eles estão completamente isolados, porque não é verdade. Estes sítios têm, esta autossuficiência, têm que ter, sobretudo, três coisas. Primeiro, eles têm que estar um bocado afastados do ruído dos homens, é assim que se diz na regra. Portanto, um bocado afastados. Segundo, têm que ter água. Tem que ter água para ter solos para a subsistência da comunidade, para a irrigação dos campos, para a lavagem higiênica, etc. E não como há uma pessoa que eu uma vez ouvi numa conferência que ria assim um bocado, isso tem em era porque ele dizia que os cistercienses precisavam de água só por questões litúrgicas. Acabou. E não foi nenhum padre que disse isto. Mas quer dizer, mas depois disso um porrilho de coisas seguidas a seguir. A água era só por questões para digamos, falar mais entre nós, para digamos, bom, portanto, precisavam de água, precisavam de isolamento, água e de pedra. Pedra para a construção, precisavam de madeira para a construção também e como combustível. Portanto, com estas garantias de água para permitir solos aráveis e agrícolas, com isolamento, com pedra e madeira, estavam reunidas as condições para os monges viverem em autarcia, portanto, em independência económica do mundo. O programa arquitetónico. Nós vimos na aula anterior que os franciscanos tinham assim uns 4 ou 5 pontos em que falavam expressamente das características que deviam ser as igrejas da ordem. E davam algumas indicações, inclusive até medidas. E até vemos, eu até me referi depois no final, nos estatutos da Maria da Arábia, até dão medidas e dão quase dão usando do convento com medidas, tudo, claramente. Aqui nos cistercienses, nós não há nada que fale claramente da obra. Só diz, a regra de São Pedro, também não há a regra de São Bernardo, a gente vê com frequência se lê a regra de São Bernardo. Não, São Bernardo tem a regra nenhuma, a regra de São Pedro. Isto é um movimento distinto, reformado, portanto, é como aqueles franciscanos que eu falei, os capuchos, etc. A regra é de São Francisco. Aqui, a regra metínica. A regra metínica diz unicamente, diz, e assim não é voo de pássaro, é voo de avião. É voo mesmo muito rapidamente, o que o mosteiro tenha o mínimo para se viver, água, uma padaria, umas oficinas, a gente vive, portanto, diz muito pouco acerca do que é que deve estar dentro do mosteiro. É a única coisa que diz. Ora, como é que dizendo tão pouco?
e havendo um quadro construtivo da ordem tão grande, como é que foi possível, digamos, este elan construtivo? E é possível falar da arquitetura dos cistercienses e não cistercienses, porque não há um modelo específico, exclusivo da ordem, como também não há dos franciscanos, não é? Como é que é possível, digamos, determinar algumas características distintivamente cistercienses na construção? É através daquilo que eu chamo de regulamento negativo. O que quer dizer, nós lemos nos estatutos da ordem, aqui rapidamente, não é preciso portanto, lemos em alguns estatutos da ordem proibições ou interdições e castigos aos abades que fizeram, por exemplo, um vitral policromático na igreja, ou um abade que pôs umas esculturas lá na igreja, ou qualquer coisa. Portanto, há punições nesses estatutos, nos capítulos gerais, e interdições claras. E, portanto, a partir dessas proibições, dessas limitações, dessas censuras feitas aos abades desses mosteiros, consegue-se fazer esse regulamento negativo, porque percebeu que afinal o que é proibido. Portanto, percebem como é que se vai-se ao contrário. E para evitar tudo isso, havia com frequência as visitações. Portanto, essas visitações que valiam também para a escolha de um sítio. Quando havia algum senhor interessado em dar um terreno para uma área para a construção de um mosteiro, ou quando as obras estavam a ser executadas, ou regularmente havia uns visitadores que visitavam o sítio para ver se ele era adequado, ou o mosteiro que estava em obras, ou mesmo estando na sua vida normal de atividade, para verificar o cumprimento da regra. Quando essa comissão de abades, 4 ou 5 abades idóneos, fazia o relatório e no capítulo estava, por exemplo, levavam as sanções ou as administrações em consequência com a gravidade do problema. Portanto, é a partir do conhecimento desses capítulos gerais que falam desses cores, dos mosaicos, dos vitrais, algumas às vezes construção de torres, não precisa nada de torres, não é uma igreja pública. Portanto, tudo isso, a partir daí, consegue-se fazer o contrário. Então, o que é que é permitido, ou o que é que e consegue-se começar a expressar um regulamento, mas volto a dizer, a partir da negativa, das limitações. Portanto, digamos, esse manual, digamos, há uma normativa sem manual, não é? Não há uma normativa, mas acaba por ser uma normativa a partir do que está mais inscrito do que está escrito. Não é? Portanto, é assim que se consegue perceber um pouco como é que funciona a arquitetura dos cistercienses. E qual é o programa arquitetónico. Depois também há outra coisa. A regra diz, e a regra é do princípio do século VI, não é? Portanto, a regra foi escrita no princípio do século VI. Portanto, a regra diz que o mosteiro deve ser construído pelos próprios monges. Ora, isto é mais uma exceção do que uma regra. Porque, se isso vale, não me custa nada acreditar que as primeiras instalações podiam ser o aproveitamento de uma casa já existente, ou umas cabanas, simples, temos que pensar na Idade Média, ou umas simples cabanas, até podia ser construído pelos próprios monges. E é aquilo que os textos medievais chamam medievais, cistercienses, leve obra, portanto, uma obra leve, uma obra simples, uma arquitetura precária. Já não vale certeza quando as instalações são instalações definitivas, que habitualmente há sempre uma segunda fase, mas temos maior maturidade, pode durar décadas, ou séculos. Essa obra é aquilo que nós dizemos em português moderno de pedra e cal, e que digamos, em latim medieval, ou em latim cisterciense, se chama, em linguagem mais se chama domus lapidea, portanto, uma casa em pedra. Essa casa em pedra, com as proporções definitivas e para durar toda a vida, habitada em 24 horas, uma construção pétrea, não é uma construção para dizer como os cistercienses nem precária, não era de certeza os pobres monges que faziam uma coisa daquelas. E sabe-se claramente, não é só suspeição, sabe-se claramente pelas análises hoje bibliográficas e por documentos da intervenção de uma mão de obra assalariada e itinerante. Portanto, a construção de um mosteiro, vejam lá o que passa, por exemplo, ou vejam qualquer um dos nossos mosteiros, da cidade para fora, da Portugal, que exigia um conjunto de conhecimentos de geometria, de arquitetura, de tecnologia dos materiais, tecnologias de sistemas construtivos, quer dizer, que que não estava ao alcance de qualquer ateliê, que seja um ateliê de obra experimentado, maduro, com conhecimentos para todos os monges que havia ajudar ali nas obras e fazer a gestão formal do estaleiro, com mais certeza, não é? Portanto,
Nós sabemos que houve muitos construtores também, esqueci, mas isso tinham que recorrer a mão de obra assalariada, apesar de uma obra podia durar 70, 80, 100 anos. Não é? Portanto, mas, de qualquer forma, isso está mais que provado por documentos e por análises fotográficas de que houve intervenções abundantes de mão de obra não cisterciense, ou não monástica, se quiser. Diga. Disse que o movimento tinha iniciado em 1998 e disse que a Ordem de São Bento... Não, São Bento, agora é São Bento. Agora São Bento é falar de São Bento de Úrcia. Ele viveu 487 a 500 e... Depois que é essa questão. Depois que é essa questão. Depois a regra de São Bento disse que tinha iniciado no princípio do século VI. Não, a regra foi escrita ali à volta do segundo quartel do século VI. Eu moro em 547. São Bento de Úrcia morre em 547. Portanto, a regra foi escrita ali à volta de 30, mais ou menos, não é a data certa. Nem a morte, é cerca. Curiosamente, sabe-se, tem-se mais certeza do nascimento de São Bento do que da morte. Às vezes dizem 430, cerca de 547. Portanto, a regra terá sido à volta de 530, primeiro terço do século VI. E essa regra ainda é válida hoje. Este dia continua a validar. Com as adaptações, obviamente. Só que entre os beneditinos houve esta reforma, não é? Sim, ouça uma coisa. Quer dizer, eu disse que os cistercienses são beneditinos. Mas este Bernardo diz, é o mesmo Bernardo? É o Bernardo, é o Bernardo. Agora, porque é que nós conhecemos? Ele também se chamava de La Fontaine, não é? Não, é o senhor de La Fontaine. É o senhor de La Fontaine. Depois o facto é que ele, quando se torna abade em Claraval, funda uma nova abadia. A abadia de Claraval foi a abadia maior projeto por todos os conhecimentos que ele tinha. Portanto, ele torna-se o abade mais... Aliás, há quem diga que há muito isso, há depois nas características científicas que a regra cisterciense, a regra de São Bernardo, não a regra cisterciense, que os cistercienses foram fundados por São Bernardo. O fundador dele foi o Roberto Molese. Agora, ele foi seguramente, quer dizer, o abade mais conhecido, mais dinâmico, com mais, digamos que deu um grande impulso à ordem cisterciense. Ouça uma coisa, São Francisco é muito importante para os cistercienses. Isso a seguir, porventura, temos para a imagem, para o conhecemos, para a devoção do culto, todo o culto franciscano, toda a devoção franciscana que nós temos. Quer dizer, a seguir São Francisco não tem nenhum medo de dizer que é Santo António, não tem dúvida nenhuma. A sua aventura foi muito importante para avançar. Agora, visto que em qualquer parte do Molese, uma vez já me diziam, uma vez disseram uma coisinha, em Itália, quer dizer, nós cuidamos mais do vosso Santo António que vocês. Portanto, que a sua Santo António deu, digamos, a grande força, o grande motor aos franciscanos. Como o São Bernardo, apesar de ser uma fase inicial, se não tivesse havido o São Bernardo, com aquilo que eu disse, o próprio Roberto arrependeu-se e voltou, regressou ao mosteiro de origem, portanto, aquilo tinha dado pinhacas, bacalhau, por cima dentro da linguagem. Porque ele era uma sombra que há muita gente às vezes esquece. Os cistercienses foram fundados por São Bernardo, por São Bernardo, fundados. Ele foi, por dentro do abade, mais significativo daquele momento, naquela hora, naquele tempo, não é? Mas está esquecido. Façam sempre perguntas, não vale a pena avançarmos, mas tem claro. Para mim, penso que é óbvio que eu volto a repetir, diz que pode não ser. Não é? Portanto, o primeiro católico. Agora, o que é que nós verificamos? Quer dizer, as construções, como, dada a expansão tão grande da ordem, o que era importante, claramente, e está claro na regra, em todas as posições e nos capítulos, nos capítulos gerais da ordem, é que as construções têm que ser modestas. Têm que ser modestas, têm que ser simples, têm que mostrar austeridade. Não diz mais nada. Ora, o que é que se passa? Eu também disse isso. Agora, depois houve reprovações fortes pelo movimento artístico que algumas igrejas estavam a tomar e pelas dimensões que estavam a tomar, porque, à medida que a ordem se foi expandindo, por exemplo, nós vamos à Inglaterra, o programa de uma igreja cisterciense é muito diferente do nosso. Vamos à Alemanha, é muito diferente do nosso. Isso tem muito a ver com as zonas, com as culturas, com as práticas arquitetónicas, etc. Portanto, dizer, digamos, que há um modelo cisterciense, assim, às vezes, como as pessoas dizem, quer dizer, vai essa boa vontade, mas se as pessoas saírem daqui para fora, não sabem até aqui em Portugal. Tem aqui em Portugal. Isso pode dizer com alguma propriedade, né? Naquilo que nós chamamos a Era Bernardina, quer dizer, no início, até o São Bernardo morreu em 1153, enquanto São Bernardo foi vivo, e sobretudo as abadias que dependiam de Claraval, sobretudo as de Claraval, porque se for para as outras já começa a haver variantes, não é? Se formos
Se formos a ver, digamos, enquanto São Bernardo viveu, e sobretudo a filiação que era lá, há um controle ali muito forte, ali, assim, há uma austeridade muito forte. Depois da morte, quer dizer, nos capítulos a partir do século XV, já deixam de falar da pobreza, da pobreza não, da austeridade, deixam de falar disso, e perde a autoridade regulamentar porque ninguém cumpre. Portanto, isso valeu quando se pode dizer que é uma arquitetura, digamos, dita, franciscana, isso fala numa fase muito inicial, aquela, bem claramente, depois de forma de explicar a igreja, posso verificar isso, está uma planta assim que se repete com muita frequência. Mas foi num prazo muito limitado e, sobretudo, na linha de Claraval, na linha que São Bernardo controlava. Agora, funcionalidade doméstica e residencial. Um mosteiro cisterciense. Num mosteiro cisterciense há aquilo que nós dizemos às vezes 2 mosteiros num mosteiro. Enquanto nós diríamos, por exemplo, nós temos nas ordens das congregações, os irmãos seculares ou os leigos partilham mais ou menos, assim, quase em comum. Eu estou agora a comparar com os cistercienses, a vida comunitária. Aqui nos cistercienses há 2 mundos completamente diferentes. Quer dizer, o próprio mosteiro, como eu vou mostrar a seguir, ele tem uma parede, o mosteiro medieval, ele tem uma parede a dividir claramente, quer dizer, uma zona é a zona dos conversos, outra zona é a zona dos monges, dos proféticos, chamados monges de couro. Portanto, são aquilo que às vezes costuma dizer 2 mosteiros, a expressão não é minha, 2 mosteiros no mosteiro, há ali 2 mundos completamente diferentes. E não se sobrepõem, não é? Portanto, cada um tem as suas zonas, sua vida de atividade e com atividades diferentes. A funcionalidade doméstica e funcional, ela própria tem que responder ao cumprimento da regra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando nós agora começamos a estudar os espaços, os compartimentos do mosteiro, a ordem com que aquilo é feito, segue, segue a importância do espaço, segue a função que ali se executa e as horas em que o espaço vai ser usado. Os compartimentos têm uma função, são monofuncionais, portanto não há ali outras coisas a fazer como os franciscanos. Portanto, aquilo segue as horas canónicas, segue o rito da jornada cisterciense, em função, portanto, do que é que se vai executa, a hora em que se executa e do estatuto de quem desempenha essas funções. Isso está tudo devidamente regulamentado, quer dizer, na posição, na localização dentro do espaço edificado do mosteiro. À medida que eu vou falar, vamos começar a investigação. Portanto, a conjugação destas três premissas é que garante o cumprimento fiel da regra, satisfaz as necessidades do cotidiano monástico em autarcia e permite falar de uma certa unidade, um certo ar de família dos conjuntos monásticos cistercienses. Tá? Eu estou com esta chinesmo. Mas isto não é chinesmo, mas que é político. Já posso fazer assim. Já posso fazer. Isto é bem, não. Sabe porquê? Porque não funcionou, o ano passado não funcionou. Aquilo ali não funcionou aí. Não é funcionado. Portanto, a planta tipo de uma abadia cisterciense, nesta proposta do Anselmo Didier, que era uma cisterciense, apresenta o complexo claustral, chamados lugar regular ou de clausura, onde se desenvolve o cotidiano monástico cisterciense, do lado sul da igreja. Portanto, o que isto quer dizer? Quer dizer que, preferencialmente, os lugares regulares, as clausuras, estão a sul da igreja. Preferencialmente. Porquê? É claro que isto, a razão é óbvia. Tem uma exposição solar muito maior, portanto, desde o nascente para poentes, estão sempre virados a sul, tem sempre com a exposição solar, o que dá maior conforto e maior luminosidade aos espaços. Portanto, percebe-se a preferência pelo lado sul. Agora, isto é a situação ideal, quando as condições fisiográficas do sítio permitem, e quando digo condições fisiográficas, digo condições hidrogeológicas do sítio. É que se estiver ao contrário, a água não corre. Portanto, fica aqui tapada na igreja. Portanto, o que é que se publica? Quer dizer que isto funciona em locais planos e que a topografia e a água o permitem, a hidrogeologia o permite. Caso contrário, os lugares lá estão sempre no sítio de cota mais baixa. Sempre cota mais baixa e a igreja sempre na cota mais alta, portanto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que este espaço assim
a pendente é de norte para sul. Em Alcobaça, como já vamos ver, estão os lares a norte. Porquê? Porque a pendente é de sul para norte. Isso permite, digamos, o abastecimento de água por gravidade sem qualquer problema. Portanto, a mudança do sítio e com a igreja no ponto, na cota maior, não tem nada a ver com a ascensão ao céu, nem com motivos simbólicos, nem nada. Tem a ver com motivos práticos de abastecimento de água ao mosteiro. Não é nada. Então, isto é uma questão prática. Vamos avançar, depois eu explico mais. Estão a ver aqui, eu exemplifico com Alcobaça o estudo da abadia cisterciense por uma razão muito simples. Não é porque ela é uma das maiores e mais significativas igrejas do orbe cisterciense, não é por isso, é porque, mesmo verdade, ela é uma das maiores, mas não é por isso. É porque Alcobaça é dos conjuntos cistercienses medievais que nós temos mais bem conservados. Portanto, se é o conjunto medieval que nós temos mais bem conservado, é o que permite melhor perceber como é que funcionava e como é que se compõe e organiza um mosteiro cisterciense durante a Idade Média. Por isso daí a minha escolha por Alcobaça. Desculpe, mais bem conservado em Portugal ou na Europa? Não, estou a falar de Portugal. Portanto, já agora, professor, explique-me só mais uma coisa. Diga. Utilizou uma expressão, condições fisiográficas. fisiográficas. Portanto, quer geológicas. Não, são hidrogeológicas, ligadas em geologia. Exatamente. Portanto, eu pus Alcobaça por isto que acabei de referir, não é por ser, digamos, as maiores igrejas, é sobretudo porque o conjunto monástico, isso, todo o conjunto medieval, e nós estamos aqui a ver uma proporção medieval, é bastante maior, como sabem, é o que se encontra em melhor estado de conservação. Para reparar imediatamente que a planta ideal que vimos proposta pelo Anselmo Didier tem lugar de base a sul, aqui os lugares de base estão a norte. Portanto, eu virei, esta planta foi eu que virei ao contrário, para poderem comparar com esta da Alcobaça, para poderem comparar as diferenças, as similitudes e as diferenças. Esta planta que está aqui, com esta cabeceira, com uma cabeceira, digamos, de fecho reto, e com esta capela maior subsaída e com as três digamos, alinhadas, mas tudo fecho reto, corresponde, digamos, ao chamado plano bernardino, portanto, à igreja inicial dos cistercienses. E o modelo marketing da filiação claraval é este. Portanto, é este esquema que corresponde, digamos, às igrejas que apresentam o maior ar de família, das primeiras igrejas. O que é que nós temos aqui? Em Alcobaça temos uma cabeceira com deambulatório. Mas vocês já viram aqui isto, não já? Já viram aqui isto? Portanto, nenhum bom arquiteto fazia isto. Um arquiteto, se tivesse que fazer aqui um deambulatório, prosseguia aqui, prosseguia por aqui, não é? Ia por aqui, não é? Não ia aqui a meio. Claro, portanto, segundo também, este tipo de ambulatório não dá com este esquematismo quadrático desta igreja. São duas concepções diferentes. Terceiro, isto é historicamente pouco cisterciense porque corresponde a uma catedral. Este tipo de ambulatório foi ensaiado nas catedrais dos primeiros da Normandia, foram os primeiros ensaios que vêm de França. Portanto, depois foram sempre conhecidos. Portanto, a Alcobaça não, para mim não tem qualquer dúvida, eu posso dizer ao posterior do local. A Alcobaça teria uma cabeceira neste género e que isto foi, digamos, posteriormente acrescentado. Esta solução não é inovadora entre nós, porque eles tinham acabado de fazer a mesma coisa em Pontigny. Pontigny também data de 1174 e também é um acrescento, digamos, esta igreja é mostrada assim num sítio qualquer. Se eu dissesse que era Pontigny, as pessoas aceitavam porque a planta é muito igual, quer dizer, o acrescento é igual. Em Pontigny, que sabe-se que é um acrescento, e está provado, logicamente, também tem esta cisura, estas posturas aqui, e a mesma coisa passa, porque isto repete o modelo da ampliação de Pontigny, que é de 1174. Isto é seguramente uma crescente. Aqui, enquanto que aqui nós temos um deambulatório, ali nós naquela não temos também. Não, a planta inicial não há deambulatório. Okay. Isto aqui, o primeiro exemplo que nós temos é Pontigny, em 1174. O primeiro exemplo que é conhecido é 1174 em Pontigny, portanto, e é uma ampliação, porque está lá, está comprovada arqueologicamente. Esta aí, eu costumo dizer que isto aqui
é uma cópia, digamos, de Claraval 2, porque Claraval também fez esta ampliação. Portanto, Claraval, depois da morte de São Bernardo, depois da morte, fez, assim que ele morreu, aproveitaram para fazer obras. Não é? É uma espécie de revolução agora da Cúria. Portanto, morreu, começou tudo, os presídios partiram-se, portanto, começou tudo a bandalhar. Portanto, o próprio Claraval morreu, largaram logo, Pontinho fez, e nós também fizemos. Portanto, isto é uma questão claramente. Quer dizer, qual é o motivo? O motivo é óbvio, é falta de espaço litúrgico. Portanto, estas capelas precisam, os mosteiros, à medida que temos a atividade de aumentar, precisavam de espaço para altares. Portanto, isto já estava tudo completamente cheio, vocês sabem, mas só tinha ser aquele cheio. Isto dá mais espaço, permite, digamos, uma outra vivência do espaço e maior conforto para a liturgia e também permite uma evolução da liturgia. Portanto, esta coisa, digamos, que tem a ver com o culto a São Bernardo é mais a falta de espaço para o altar do que propriamente o culto a São Bernardo, que é mais tardio e bem justificado a essa necessidade. O que é que eu também queria dizer? Queria dizer que este confronto, ou este estudo da abadia cisterciense, ele faz-se com mais facilidade, ou é possível fazer, digamos, aliás, é mesmo possível fazer só no masculino. O que é que isto quer dizer? É possível fazer, digamos, com mais alguma certeza, nas plantas masculinas. Porque nas plantas femininas já não é nada disto. A igreja não tem nada a ver com isto. A igreja é uma igreja. Porquê? Isto é uma razão muito simples. Sendo a ordem de cisterciense do ramo feminino, porquê é que há uma diferença tão grande? Muito simples. Porque o ramo feminino da ordem vivia em meio urbano, aceita fundações, essas fundações podem ser pela entrega de casas, e, portanto, adaptam as construções recebidas ou construídas em meio urbano, já digamos, condicionadas pela evolução urbana, que, digamos, oferece constrangimentos. Portanto, não tem nenhuma igreja, vocês não conhecem nenhuma, digam uma, dou-lhe um bombom. Digam uma igreja cisterciense feminina que tem esta planta de igreja. Mesmo aqui no espaço, mesmo no espaço regular, há menos exigências e há mais variantes. Portanto, além do mosteiro, também ser mais pequeno. Portanto, são mais tardias também. Diga? São mais tardias. À tarde, é mais tardio, de qualquer forma, está bem, mas é em plena. Mas em Cos, por exemplo. Não, eu estou a pensar em França, estou a pensar na origem. Ouça uma coisa, é que eu, quando estou a falar de justiça, estou sempre a pensar em França. Estou sempre a pensar que foi onde eu fiz justiça, foi 2 anos, portanto, não antes chamou-se para tal, do resto da ordem, não é? Isto para mim aqui já é tudo mais tardio, não é? Isto é quando a gente chega ao Brasil, está a dizer, isto é tardio. Mas já é do século XVII. Mas para nós é muito tardio. Quer dizer, nós na Europa é tardio. Por isso aqui é um bocado a mesma coisa, não é? Como eu fiz isto em França, ali a ver os originais, isto às vezes, eu estava aqui a dizer, é tardio. Sim. Mas quer dizer, as vias em França, começam a estar. Os brasileiros que estão online queixam-se. Estes começaram no século XVI, portanto. Século XVII é para nós aqui, não é? É para eles. Vocês vão perguntar, se a Maria de Cos é de que século? É Berlim. Quer dizer, depois não o Clássico é Mandolino. Sim. 272, mas não há nada. Até se defende por qual é aquele, como sabe, não, até o Pedro Barbosa diz que é lá na vou fazer depois, mas como sabe, depois de qualquer forma, de qualquer forma, vai ao Alcobaça, vai a Porta, é a Lontrana. O que é outra característica tem? As igrejas da ordem feminina estão em meio urbano, são igrejas abertas, acessíveis ao público, e a maior parte delas até assumem funções paroquiais. Portanto, a maior parte delas, portanto, não tem nada a ver com este isolamento e com esta diretriz tão fechada, desde logo, que a maior parte dos textos positivos, cistercienses femininos, são doações. Portanto, então, mas agora, as masculinas não eram abertas ao público? Só muito mais tarde, só para o século XV.
Portanto, aquela porta ali não existia hoje. É isso que eu já vou lá a dizer. Quer dizer, uma igreja cisterciense, em rigor, seja masculina, seja feminina, não precisa nada ter nenhuma porta na frontaria. Nenhuma. Porquê? Porque isto é uma igreja privada e faz todas no interior. Mas os monges entram por aqui, os conversos entram por aqui. No caso das igrejas femininas, o mosteiro está aqui, o guarda está aqui, aqui a meio tem uma porta que dá para a saída para a estrada, quando final acabou. Portanto, não precisa nada. As igrejas femininas até têm habitualmente uma frontaria fechada. Está mesmo fechada. Está mesmo fechada. Por exemplo, a maior parte das igrejas podem estar mesmo fechada. Porque a porta está aqui, o acesso está aqui a meio. Está aqui a meio porquê? Porque é a igreja do povo e a igreja da parte do povo das monjas. Portanto, a parte destinada aos fiéis. Está em oposição aqui ao altar de baixo. Portanto, aquilo que eu dizia, apesar, isto tinha a propósito até agora de uma crítica muito próxima, o problema do celibato feminino. As mulheres são maiores que os homens, digamos, quer em ordens, quer em população. Não é? Isto é a propósito do defensor da população. E aqui é a mesmíssima coisa, quer dizer, o estudo da ordem, quer da arquitetura da ordem, hoje o ramo feminino é muito maior, sempre foi, depois começou a ser muito maior, ainda hoje é, do que o masculino. Até vejam a quantidade de abadias femininas que há em Portugal e masculinas. Há mais femininas do que masculinas. Basta ir a Fátima. Basta ir a Fátima. É só religiosas. Não, quase religiosas. Portanto, mas nós estamos assim, por daqui, apesar de elas serem maiores, tem mais variantes, portanto, não permitem fixar muito um modelo ou um tipo, ou uma certa preferência por algum tipo. Não é? Eu dizer que isto tem que ser visto no masculino e não no feminino. Não é? Porque há uma inferioridade quando se fala, quando vocês veem uma história de arte ou de arquitetura qualquer, há para não tem a ver bem na abadia feminina. É sempre masculino, mas não é nada a ver nenhum com o machismo, não tem que ver com isto. Tem que ver com os exemplos mais significativos, digamos, mais exemplares são masculinos. Então, vamos avançando para dizer as coisas no sítio correto. Ainda a propósito da arquitetura, vamos estar a ver ao cor a dizer isto aqui, aqui atrás. A escala, eu tinha dito isso mais ou menos um bocado nos franciscanos, quando se falou de qualquer coisa política, não sei falado hoje. A escala, a métrica desta arquitetura, a escala é uma escala, não é em metros, nem em centímetros, nem nada, é uma escala compositiva. A igreja ia se expandindo por esse mundo fora, e, portanto, para haver a tal unidade, a tal equilíbrio entre as construções, não há nada melhor como dar uma escala compositiva. Vão para a França, o pé real é 32,5, vão para Portugal, o pé romano é 29,60, vão para a Alemanha, o pé vai de 25 para 30 e não sei quantos. Portanto, isso permite aplicar o modelo, vale uma coladinha debaixo do braço, esquerdo, e permite aplicar isso em qualquer região, convertido depois na unidade de medida local. Né? Portanto, dá essa escala compositiva. A escala compositiva ideal do cisterciense é de 4 para 3, portanto, 4A e 3B. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o comprimento da cabeceira dá B e a profundidade do transepto até aqui esta ponta dá A. Com esta relação trabalha-se e faz-se dentro de tudo, projeta-se todo o organismo humano. Um testemunho gráfico que prova, digamos, a forma métrica como era feito o edifício cisterciense, uma certa replicação deste modelo é dado por um álbum de arquitetura, que é do Pilar Van Gogh, que é um tratado que foi escrito à volta do segundo quartel do século XIII, um homem da picardia, e que ele fez este desenho no livro ao longo de anos. Está lá escrito, eis aqui uma igreja esquadrada, portanto feita sobre quadrados, etc., sobre quadratura, construída para a ordem de Cister. Portanto, estou a ver, digamos, um papel e a importância que tinha a igreja cisterciense naquela época para o conhecimento e para o usamento da arquitetura. Essa questão, essa questão da quadratura, a questão permite essa composição, não é? Modular, não é? Sim. Eu disse depois ao João, quer dizer, eu posso vos dar depois, eu tenho 2 ou 3 trabalhos sobre métrica das igrejas cistercienses. Eu tenho 2 bem estudados, mas que me levaram anos a fazer e a afinar, foi o Tarot e o Dalvo Plaza. Portanto, esses são bem estudados e bem aplicados e podem-se comprovar no local. E já publicou lá na plataforma?
Não, o de Tarouca está, foi publicado por Crónicas do Porto. Pois já foi um desses lá que não é esse. E eu vou usar o que passa, tenho que digitalizá-lo e pôr lá. Portanto, onde está claramente, aplica-se claramente sem desvio nenhum, ou digamos, sem forcing nenhum, porque está, não sei se fazer isso. Aliás, no caso da Tarouca, dava-me uma porta, a Porta dos Mortos, que eu nunca ninguém tinha falado dela, e a partir de hoje toda a gente fala na Porta dos Mortos, em Tarouca, no esse dia ela estava lá, mas quer dizer, mas foi a partir daí que eu tinha eu tive que estar aqui pedra por pedra, está com a porta atrás, pá, não tinha por ela. Dizer Assim, que só que estamos a fazer um estudo muito detalhado e quase um limite, portanto, a gente é que passa o edifício todo, digamos, se escaneia, como se diz, ou esqueci muito rapidosamente, e aparece.